Como jogar squash no mesmo nível que você treina? Eu sei que é uma dúvida de muita gente, uma dificuldade de muita gente. Chega no campeonato, chega no jogo, não consegue ter o mesmo nível do treino. Então, o vídeo de hoje a gente vai trazer algumas dicas para que você consiga manter o mesmo nível no campeonato, no jogo, que você faz no treino. Sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Na Lata. Primeiro de tudo, é muito importante a gente entender que a gente nunca vai chegar exatamente no mesmo nível do treino. No campeonato, principalmente, a gente tem uma série de fatores que vão influenciar. Por exemplo, adversário, um estilo de jogo diferente, a gente vai ter a pressão natural de estar competindo, torcida, arbitragem. Todos esses fatores vão fazer com que você naturalmente caia um pouquinho com relação àquilo que você faz no treino, faz no amistoso. Então, a gente tem que ter isso claro na cabeça para a gente também não se cobrar de uma forma muito exagerada, porque dentro do jogo vai acontecer da gente jogar um pouquinho a menos. O que a gente vai tentar trazer aqui para vocês, e o que a gente sempre busca dentro do squash, é que a gente perca o mínimo possível, que a gente chegue o mais perto possível daquele nível que a gente pratica no treino. A primeira dica que eu vou trazer para vocês é para vocês não focarem necessariamente na vitória, mas focar no desempenho. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitos alunos, muitas pessoas próximas nos campeonatos que a gente está, querendo a vitória a qualquer custo. Só pensando na vitória, só pensando em vencer a partida, e não importa o que aconteça, tem que ganhar. Vocês provavelmente já ouviram essa frase: ah, não importa se jogar bem ou mal, o importante é ganhar. Eu não acredito nisso. Principalmente pensando no esporte amador, o mais importante é você jogar o melhor possível. Ganhar vai ser sempre uma consequência. Então, se você fizer o melhor que você pode entregar, jogar o melhor que você podia naquele dia, naquele momento, a vitória vai ser uma consequência. Até porque, muitas das vezes, a gente acaba jogando muito bem, sai super satisfeito da quadra, mas a gente perde. Por quê? Porque o adversário foi melhor do que a gente. E a gente tem que ter consciência disso. A gente está falando de um esporte onde a gente joga contra outra pessoa. Então, se essa outra pessoa for melhor do que a gente no jogo, ela naturalmente pode ganhar, e não necessariamente é uma culpa nossa. A gente focar no desempenho, focar na performance, ao invés de só olhar para a vitória, vai fazer com que você entre muito mais leve. Várias vezes essa pressão de tenho que ganhar, tenho que ganhar, tenho que ganhar, ela faz com que a nossa cabeça fique muito carregada, cheia de preocupação. Mas quando a gente entra sabendo que a gente pode ganhar ou perder, mas que o nosso objetivo é jogar o melhor possível, a gente entra bem mais leve. Bom, a segunda dica é com relação às regras do jogo de squash. É muito importante você entender bem essas regras para que na hora do campeonato, na hora do jogo, você consiga usar essas regras a seu favor, mas não necessariamente de uma forma sacana, mas mais de uma forma inteligente. Por exemplo, a bola foi muito perto do meu adversário, eu bati, errei e perdi o ponto. Só que na verdade eu poderia ter parado, às vezes poderia ter sido um stroke ou um let, e eu acabo desperdiçando alguns pontos ao longo do jogo por não saber a hora exata de pedir o let, de pedir o stroke, em que momento eu vou estar colocando meu adversário em risco, qual que é a entrada correta para a bola, qual que é a saída correta para a bola. Todos esses fatores vão fazer com que às vezes a gente perca pontos importantes no jogo. Então imagina que você perdeu uma partida de 3-0, 11-9, 11-9, 11-9. Foram 2 pontos de diferença por game. Eu garanto que ao longo do game, você provavelmente teve 2 chances de conseguir um stroke ou de voltar um ponto que você estava numa situação ruim, e às vezes essa diferença de pontos nem existiria. Então, o que fica aqui é justamente para que a gente olhe para essas regras, não de uma forma prejudicial. Eu vejo muita gente que reclama da arbitragem, reclama de não sei o quê, mas na verdade é só você entender como usar elas a seu favor. E é por isso que eu já vou fazer o link aqui com o nosso treinamento, Desbloqueando Seu Squash. Nele a gente tem um módulo exclusivo falando sobre as regras e como você pode usar essas regras a seu favor, para você nunca mais ficar refém de árbitro, de adversário e não desperdiçar esses pontos ao longo do jogo. Então, se você quiser mudar o nível do seu jogo, clica no link e confere o nosso treinamento. Já pulando para a terceira dica, eu separei aqui que é importante a gente entender e controlar as variáveis. O que seriam essas variáveis? Por exemplo, antecedência para o jogo, alimentação, hidratação, as cordas da raquete. Todas essas coisas são variáveis. Então, por exemplo, se você tem um jogo às 7 horas da noite e você sabe que você demora 1 hora para chegar e você sai da sua casa 6 horas, você não está controlando nenhuma variável. Porque a possibilidade de você demorar mais do que 1 hora porque teve trânsito, porque teve um acidente, porque você pegou um farol a mais fechado, porque você errou uma rua, um caminho no Waze, isso é muito comum. E aí você às vezes ou chega cravado no horário, ou chega 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado. Isso vai fazer com que você
não se prepare da melhor forma para o jogo. Agora, se você sai, você sabe que você vai demorar 1 hora, você sai ali, eu sei que é difícil, tá, gente? Eu sei que todo mundo tem outras obrigações, outras profissões, mas se você consegue, por exemplo, se programar para sair com 2 horas de antecedência, para chegar lá 1 hora antes, mesmo que você pegue trânsito, mesmo que você pegue acidente, mesmo que você pegue mais faróis fechados, mesmo que você tenha algum problema ao longo do caminho, você ainda vai chegar com uma antecedência boa para você se alongar, se aquecer, se preparar para o jogo, se ambientar com o campeonato, o que é bem importante. Então, assistir um pouquinho de algum jogo, bater um papo com uma galera, tudo isso vai fazer com que você sinta mais o clima do campeonato. E as outras variáveis a mesma coisa. Imagina você ter uma hipoglicemia, uma desidratação, porque você não se alimentou e não se hidratou da maneira suficiente. Imagina que no primeiro jogo, no primeiro game, a sua corda estoura. E você só foi com uma raquete, só foi com uma corda antiga, você não se preparou, você não controlou essa variável. Poderia ter trocado a corda, poderia ter pedido uma raquete emprestada para alguém para levar. Eu acho muito importante a gente controlar essas variáveis para que a gente não vire refém e que a gente consiga chegar sempre muito tranquilo para o campeonato. A quarta dica, super importante, é para você jogar com outras pessoas. Então, toda vez que você entra num campeonato e você só tem aquela experiência da aula ou de jogar com as mesmas pessoas, você tá ali meio acostumado, você tá condicionado a determinadas bolas, a determinado estilo de jogo, àquela bola ajeitada do professor. E aí quando você entra numa competição, você se perde um pouco com o estilo de jogo diferente, com a loucura que às vezes a sua categoria pode te oferecer. Jogar com outras pessoas no dia a dia vai te ajudar a conhecer estilos de jogo diferentes, estar preparado para enfrentar esses diferentes estilos, pegar saques diferentes, pegar bolas de fundo diferentes, um adversário que bate mais forte, outro adversário que levanta mais a bola, outro adversário que corre muito, outro que ataca muito. Jogar com pessoas diferentes vai te dar uma bagagem muito maior para você poder entrar para um campeonato preparado para enfrentar qualquer estilo de jogo. E aí o estilo de jogo do seu adversário dificilmente vai te surpreender. Então, com isso, você consegue manter ali o mesmo nível, ou pelo menos muito próximo, do que você já faz com esses adversários. E você está acostumado com essa diversidade de jogo, com essas diferenças dos jogos. A última dica, mas não menos importante, para mim talvez a mais importante de todas, é se divirtam. Para vocês que são do esporte amador, que não vivem e não dependem do squash para sua vida, como trabalho, como profissão, essa pressão de jogo, ela é desnecessária. No final das contas, não é o squash que vai pagar as suas contas de casa, que vai te dar o seu sustento. No meu caso, sim. Mas na maioria das pessoas, do squash amador em geral, não é. Então, sempre foque em se divertir. Sempre foque em aproveitar o ambiente, aproveitar o campeonato. Em geral, os campeonatos eles trazem muitas coisas muito bacanas. Por exemplo, são muitas ativações, são muitos jogos legais. Então, vários campeonatos têm jogo profissional, tem uns jogos super disputados. Então, aproveite o campeonato para fazer amigos, para interagir com a comunidade do squash, para se divertir no ambiente, participar das ativações que o campeonato traz, assistir os jogos bem disputados e de nível mais alto que o seu, porque isso vai fazer com que você não vá para o campeonato só para jogar e para ganhar. Você vai para o campeonato porque você quer estar naquele ambiente, com aquelas pessoas, para encontrar com seus amigos, para dar risada, aquela resenha bacana, aproveitar que nem aconteceu agora no último torneio, aproveitar uma empanada da Las Guapas. Então, aproveitar essas ativações vai fazer com que você vá muito mais leve, porque aí você não vai só para jogar e ganhar, você vai para curtir o evento, para curtir o ambiente, e aí acaba que jogar, a competição, ela fica até em segundo plano, e aí você acaba entrando muito mais leve na quadra, muito mais tranquilo, e aí o resultado, no final das contas, pouco importa. O que importa é essa comunidade, o que importa é o lazer que você vai tirar do esporte, e o quanto o esporte pode agregar na sua vida desse ponto. Então, essa dica para mim é a mais importante, e acho que no final das contas, a gente que está no esporte, mesmo que a gente queira evoluir, que a gente queira subir de categoria, queira ganhar os campeonatos, a gente está no esporte pelo lazer e para se divertir. Então, sempre mantenham isso em mente, que eu garanto que os jogos de vocês vão ser muito melhores. A gente fica por aqui, lembrando, na descrição está o link do nosso curso, se você quiser melhorar o seu nível de jogo de forma passo a passo, entendendo das regras, entendendo do jogo, melhorando as batidas, clica no link da descrição, treinamento muito completo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!